O que significa ler de maneira fluente? Como eu quero que as suas crianças leiam após concluir o desenvolvimento de todas as atividades aqui desse aplicativo, tá bom, pessoal? Isso lá na idade adequada, obviamente, tá? Eu preciso que essa criança, para eu considerar que ela está lendo de maneira fluente, eu preciso que ela leia de maneira rápida, precisa e sem esforço. Professor, o que significa ler de maneira rápida, precisa e sem esforço? A criança que lê de maneira fluente é uma criança que atende a alguns pré-requisitos básicos. Não é, eu acho que lê. Não, já está lendo bem, está lendo rapidinho. Não existe o eu acho no processo de alfabetização. Mais uma vez, a alfabetização tem começo, meio e fim, e eu consigo conceituar por meio de avaliações mínimas qual é o nível de desenvolvimento dessa criança. Então, a criança precisa ler de maneira rápida para que o cérebro dela entenda, registre aquela informação para ela poder compreender. Ler de maneira fluente quer dizer que ela lê, entende, interpreta, consegue tirar uma informação desse texto. Então ela precisa ler pelo menos 55 palavras por minuto, ok? Nesse processo de leitura de 55 palavras por minuto, o cérebro da criança consegue registrar, assimilar e refletir sobre as informações. Uma leitura muito lenta impede com que esse cérebro faça o registro, compreenda, até porque geralmente uma leitura lenta é uma leitura defeituosa, é uma leitura que traz um nível de dificuldade e de erro tão grande no processo de interpretação que dificilmente ao concluir um texto, uma frase média, curta, essa criança vai conseguir tirar a mensagem que estava exposta ali para ela. Então ela precisa ao mesmo tempo ler de maneira rápida, mas também ela não pode correr na leitura. Ela está lendo 20 palavras por minuto. Não, é demais. Aquela criança ansiosa que vai correr com a leitura. Isso serve para criança, adolescente, adulto, tá bom, pessoal? Que vai correr com essa leitura, porque quer ver quem que tá ouvindo, quer saber se é a minha vez, quem que é o próximo a ler. Muitas vezes isso acontece no processo de leitura em grupo dentro da sala de aula. A criança se sente pressionada e ou lê muito devagar ou lê muito velozmente, e isso atrapalha sim a interpretação dela. Então existe uma leitura que nós consideramos adequada, que está ali em torno de 55 palavras por minuto, ok? Ela também precisa ler de maneira precisa. O que significa isso, professor? Então, de maneira rápida, precisa. Ela tem que ter no máximo 5% de erro nessa leitura. É o que eu disse anteriormente. Se ela lê muito devagar, provavelmente vai ter muito erro, vai tropeçar nas palavras, nas sílabas. Então, se a leitura é carregada de vários erros de pronúncia, nos fonemas, nos dígrafos, vai acontecer com que ela não consiga, ao final, fazer a interpretação, fazer a análise de um texto, ok? Se ela tem muitos erros. E, ao mesmo tempo, como eu falei, se ela leu muito rápido, ela também pode tropeçar nas palavras e cometer muitos erros. E acima de 5% de erros na leitura, isso vai impossibilitar que essa criança realmente faça uma interpretação correta do que está sendo solicitado, tá? Então, ela precisa ler de maneira rápida, precisa e sem esforço. Sem esforço, pessoal, quer dizer que essa criança não pode terminar a leitura ofegante, sabe? Nossa, ela termina assim cansada ou ela termina apreensiva. Não, tem que ser uma leitura tranquila. Se ela consegue ler de maneira rápida, obedecendo ali essa média de 55, 60 palavras por minuto, se ela tem no máximo 5% de erro, o corpo dela está confortável. Essa é a média que uma criança que já está lendo de maneira fluente, ou seja, que dominou todas as habilidades que vocês vão desenvolver agora aqui nesse aplicativo, é a média de tempo que ela faz, e é assim que essa criança termina. Ela consegue terminar de maneira confortável. A leitura foi tranquila. Ela lê, respira, a respiração dela está no mesmo nível que começou, o batimento dela está no mesmo nível, então isso não traz um esforço físico muito grande, porque ao mesmo tempo, ainda que ela lê muito rápido e não cometa muitos erros, se ela terminou, o corpo dela está tão cansado que isso vai inviabilizar a capacidade do cérebro dela de registrar a informação que precisa ser registrada. Então, para finalizar,
A criança que lê de maneira fluente, a criança que lê de maneira rápida, precisa ir sem esforço. Ela precisa ler de maneira rápida, ou seja, pelo menos 55 palavras por minuto, com no máximo 5% de erro, e essa leitura precisa ser tranquila para ela poder fazer uma boa análise e interpretação, ok? É isso, vamos para os próximos passos.